Voltamos mais uma vez com Conexão Ciência. Eu sou o Michael Mello. Estamos aqui com o professor especialista Rodrigo Bertolozzi falando sobre riqueza mundial e desigualdade social. Assunto extremamente interessante, Rodrigo. Você veio já nesse primeiro bloco, trouxe pra gente o que significa desigualdade social, o que é riqueza, como é medida a riqueza ao redor do mundo, qual a importância da contabilidade, qual a importância das ciências contábeis para mensurar a riqueza dentro de uma empresa. Tá? E você citou aqui alguns homens mais poderosos do mundo, tá? Como Bill Gates, como Warren Buffett, e trouxe também as empresas mais poderosas também, que é a Walmart, Exxon, algumas petrolíferas, bancos, Santander, enfim. Montadoras. É interessante porque, salvo engano, esses homens mais poderosos do mundo também têm umas parcelas de riqueza dentro de cada empresa dessas. É ou não é? Você consegue nos esclarecer um pouco mais sobre isso? Consigo. Quando a gente cita os homens mais poderosos do mundo com as suas empresas mais poderosas do mundo, não quer dizer que são únicas empresas desses homens poderosos. Ou seja, a gente vai colocar uma correlação entre poderio econômico, financeiro dentro da empresa e a influência desses homens e suas companhias dentro de um globo, dentro do mundo. Como que a gente consegue fazer essa adequação? Existem as empresas chamadas holdings, por exemplo. Então nós temos vários... O que significa uma holding? O que é uma holding? Para quem está lá em casa, às vezes ele... Perfeito. São empresas que podem investir em outras empresas, dentro do capital de outras empresas, que trabalham essa compra e venda de imóveis, que trabalham compra e venda de bens móveis e imóveis, tudo isso. Sim. Então vamos imaginar o seguinte, nós dois vamos abrir uma empresa com o nosso grande capital. Perfeito? Grandíssimo. Grandíssimo. Não estamos entre os 5, mas estamos ali perto, exato, estamos no par, próximo. Né? Então abrimos uma empresa, nós dois somos sócios. Nós investimos em um determinado segmento. Que segmento nós investimos, por exemplo? Agropecuária. Agropecuária. Entendemos muito de agropecuária, então vamos investir em agropecuária. Perfeito. Investindo em agropecuária, nós temos em seguida uma segunda ideia. Vamos abrir uma segunda empresa que vai utilizar o dinheiro para investimento no capital de outras empresas. Legal. Então, só nós faremos isso no mundo? Muito provavelmente não. Provavelmente tem uma série de empresas que façam exatamente isso. Então, quando a gente imagina, como que começa uma empresa? De onde vem o dinheiro de uma empresa? Vem de um sócio. Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Nós estamos acostumados... Exatamente. Então nós estamos acostumados a colocar, o sócio de uma empresa é sempre uma pessoa física. Quase sempre, mas nem sempre. A gente pode citar também que as empresas são sócios das próprias empresas. Certo. Ou seja, eu como empresa, com um grande capital, tenho parte de outras empresas. Então nós temos constatações a serem feitas, por exemplo, na própria internet, no Yahoo Finanças, Google Finanças, uma série de sites que a gente conseguiria colocar. Por exemplo, nós citamos aqui que a Exxon, petrolífera, é uma das principais empresas do mundo. Certo? Quais empresas estão como sócias da Exxon, ou seja, participando desse capital? Nós temos agora, por exemplo, o Grupo Vanguarda, State Street, nós temos também Bank of America, para citar algumas, Price, outra empresa que faz parte. Pricewaterhouse, né? Exatamente, Pricewaterhouse. Se nós formos para outra empresa, a Apple, por exemplo, certo? Quem são os maiores acionistas? Quem são os maiores acionistas? Vanguarda, o Grupo Vanguarda, State Street, Price, BlackRock. Vamos para a próxima empresa, por exemplo, Facebook, que não é conhecida, uma empresa pouco conhecida, nós podemos citar Grupo Vanguarda, State Street, Price... Você pegou essa informação corretamente no Yahoo Finance? Tenho certeza, a gente pode tentar de novo. Pode tentar? Mas o pessoal de casa pode entrar no yahoofinance.com, não é? Exatamente. A gente pode até colocar o link aqui embaixo. O link aqui, certo? Né? E você vai entrar e vai analisar realmente quais são os maiores acionistas. Tome a prova dentro de casa mesmo, né? Tá lá. Exatamente, né? certo. Você pode aí tirar essa prova. Exatamente. Então quer dizer que todo mundo está embolado em todo mundo nesse caso. As maiores empresas... Exatamente. Né? Nem todo mundo, mas as maiores empresas participam do capital das maiores empresas. E assim sucessivamente. Então quer dizer, se eu tenho uma fortuna em um determinado segmento, e se eu participo de todos os segmentos, eu tenho uma fortuna para todos os segmentos. Sim, você simplesmente aumenta o leque, né? Diminui o risco. Exatamente. E aí a gente pode, então, começar a considerar a correlação de grande empresa, grande porte de empresa, com a influência desses poderosos dentro do mercado mundial. Será que eles ditam as regras
do mercado. E aí é onde começa a surgir aquelas teorias de conspirações. Conspirações, teoria das Mas conspirações. tem aí conspirações. Cara. Será que ele que domina todo mundo, ele que domina o setor de doenças e tudo mais, de farmácias? Você sabe que acontece isso, né? Com certeza. Não é? E muito. Enfim. Mas então, agora nós estamos falando, você trouxe aqui pra gente uma informação muito interessante para os meus caros que estão em casa assistindo, é que as empresas mais poderosas do mundo também investem em outras empresas mais poderosas do mundo. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E os homens também mais poderosos estão nessas empresas. Exatamente. Não? Configura um quadro societário. E cada vez mais nós percebemos, de acordo com a sua definição de desigualdade social, que as pessoas estão. Você percebe que o grau de pobreza, a diferença abissal entre classes sociais em determinados locais do mundo vem aumentando consideravelmente, vai aumentando cada vez mais. Os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres. Né? Eu queria que você discutisse mais sobre essa distorção do sistema econômico, porque dá a entender que eu percebo que várias pessoas falando que o capitalismo é ruim, que o capitalismo gera vários problemas sociais, vários problemas econômicos e tudo mais, mas eu quero saber de você, o que significa essa distorção econômica, né? O que vem a ser essa distorção do sistema? Acho que é importante a gente dizer que quando a gente começa a falar de distorção do sistema econômico mundial, nós temos que apresentar um estudo, que já foi feito também, em 2015, que diz que metade da riqueza mundial está na mão de 1% da população. 50% da riqueza do globo, Exatamente. 50% de tudo, está na mão de 1% das pessoas. 1% da população, exatamente. É difícil imaginar isso, né? Porque como que seria isso em dados palatáveis, né? Como que a pessoa lá de casa conseguiria entender essa... Né? Porque a gente pode dizer, então, trazendo para o dia a dia, certo? Afinal, isso não é... Isso está longe do nosso dia a dia. Só que a gente traria isso para o dia a dia. Com dados já estudados e a gente buscou isso em gráficos e tudo mais. Certo. Então, qualquer pessoa que possua bens no valor de R$8.000 possui mais riqueza do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Somos em quantas pessoas no mundo hoje? 7 bilhões. 7 bilhões. Quer dizer que então, se você tem R$8.000, ou um bem de R$8.000, que significa uma moto usada, por exemplo, moto, certo? Eu já estou na parte de 50% mais rica da população. Mais rica da população mundial. Não dá pra imaginar. Chega a ser um absurdo. A gente não mede esses números, né? É um absurdo, né? Então, assim, uma motinha que eu tenho, uma moto, né? Razoável. Certo. Se eu tenho essa moto, eu estou na parte de 50% mais rico do mundo. Exatamente. Claro que a gente está dizendo que você tem a moto, então não é uma moto financiada, nem nada. Tenho uma moto. Você não tem ela como dívida, você tem a moto como um bem seu. Certo? Eu tenho a moto. Enfim, se eu tiver R$8.000, eu estou na parte de 50% mais rico do mundo. Exatamente. Piorando um pouco, então, essa distorção que a gente consegue. Quem possui bens em valores superiores a R$162.000, R$162.000, que seria uma casa simples em Votuporanga, por exemplo, possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. E quanto que isso representa percentualmente? 80%. 80%. Então, se você tem uma casa, você está nos 20% mais rico do mundo. Exatamente. 20%. Uma casa mediana, com 160 mil em Votuporanga. Uma casa mediana representa dentro dos 20% da população. Mediana. É assombroso. Piorando um pouco mais. Tem como piorar isso? Tem como piorar isso. Tem como piorar. Quem tem bens superiores a R$1.600.000, que seria uma boa casa em Niterói, no Rio de Janeiro, possui mais riqueza que 6 bilhões e 930 milhões, passando dos 20% para os 15% mais ricos. Uma boa casa em Niterói, Rio de Janeiro. É assombroso. Essa distribuição está muito mal distribuído, né? Muito mal distribuído. Muito mal distribuído. Rodrigo, é extremamente interessante, né? Essa distribuição se eu não me engano, essa fonte, essa pesquisa foi da Credit Suisse, né? Exatamente, de 2015. Exato. E olha só, parece que essa desigualdade social que nós estamos vendo, ela é equiparada ao início da guerra, da Primeira Guerra ainda. Né? Parece que houve a evolução, né? Houve a evolução toda. Parou o meu microfone? Deve ser a bateria. Geralmente. Onde paramos?
parte transparente. Acho que eu vou, na sua fala. Você colocou junto com a Primeira Guerra, que a distorção começou na Primeira Guerra. Pode retomar. Mais rico do planeta. Interessante essa. Interessantíssimo, né? Interessante essa análise, foi feita pela. Credit Suisse. Credit Suisse, 2015. Para onde você vai agora? Vamos falar sobre isso, né? E depois, né? Depois vamos falar sobre isso. Vi? Alô? Alô? Tudo bem? Beleza? Maravilha. Ok. Pronto, vamos agora? Vamos onde? Pera. Dá 30 minutos, faltam 6 minutos. 6 minutos. A gente 6 vai falar minutos. sobre... Foi até bom que parou, porque aí agora dá pra dar A gente finaliza mesmo. final e Certo, certo. Então vamos lá, o que falta? Falta então... Vai terminar de falar sobre essas distorções e vamos falar sobre os paraísos fiscais. Qual Acho que é o que gancho que a gente fala sobre paraíso fiscal? Como que a gente entra? você vai falar da Primeira Guerra Mundial, né? Agora, por que acontece essas distorções? Desde onde? Exato, E o que acentua isso? Exato. Os paraísos fiscais. Beleza. Deixa eu achar. Tudo bem. Certo. Você falou sobre fala sobre a última parte lá da... Pra piorar, né? Consegue deixar pior essas coisas, né? Legal. Aí a gente consegue matar a sua... Puxa, legal. Certo. Podemos? vai tomar lá de trás. Vai tomar. Perfeito. Beleza? Só pra gente contar o tempo certinho. Vamos lá. E vamos piorar então um pouco mais? Tem como piorar isso? Por incrível que pareça, tem como piorar. Quem tem bens em valores superiores a R$1.600.000, que é uma boa casa em Niterói, no Rio de Janeiro, possui mais riqueza que 6.930.000.000 de pessoas. E a gente pula então de 20% para 15% dos mais ricos. É incrível, né? É incrível essa diferença. Um abismo muito grande. É muito grande, é abissal a diferença, né? Exato. É diferente. Aí eu acabei estudando um pouco sobre isso, né? Porque é interessantíssimo o assunto, né? Ciências econômicas. E parece que essa desigualdade que hoje nós observamos em 2015 não está muito longe da desigualdade do início do século passado. Parece que é muito grande mesmo, né? E aí nós percebemos que houve o avanço tecnológico, houve o avanço também de políticas sociais, tudo para tentar diminuir essa desigualdade, mas nós não conseguimos reduzir essa desigualdade. Os ricos e poderosos ficaram cada vez mais ricos e poderosos, e os pobres continuaram ficando mais pobres, né? Agora, qual é a causa de tudo isso? Por que existe essa desigualdade tão grande entre da distribuição de riquezas no globo, Rodrigo? Nós poderíamos citar, com certeza, de que uma das principais causas disso seriam então os paraísos fiscais. Certo? Eu tenho umas contas na Suíça, isso tem alguma coisa a ver? Eu tenho umas contas. Não, de tem, maneira nenhuma. Nada a ver, mas isso a gente não declara no seu imposto de renda. Não vai declarar, melhor porque não. você é meu contador, você não... Exato, eu era. posso falar. Vamos Você era. mudar. Engraçado, quando a gente faz pesquisa de paraíso fiscal na internet, a primeira pessoa que vem lá é Eduardo Cunha. Eu não sei porquê, mas... Não sei dizer. faz Não sentido, conheço. Mas enfim, Desculpa, vamos não voltar. conheço. Não sou o contador dele eu também. também não sei, apareceu lá, mas enfim, Importante a continue gente a conversa. Exatamente. Quando a gente fala de paraíso fiscal, é importante a gente explicar para o telespectador que o paraíso fiscal, na verdade, é um país ou uma determinada região, onde ele acentua as regras fiscais. Como ele acentua essas regras fiscais da maneira que lhe convém. Ou seja, cobrando menos impostos pelas empresas estabelecidas lá. Então, por exemplo, um exemplo prático. Em Votuporanga nós temos as empresas que prestam serviço, recolhem o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Elas recolhem, obviamente, o imposto para a cidade de Votuporanga. Logo, quanto mais empresas em Votuporanga recolherem o ISS para Votuporanga, maior a riqueza do município de Votuporanga. Perfeito. E se eu fundar um município e nesse município eu não cobro o imposto, não cobro o ISS, por exemplo? Por que então você, como dono de empresa, manteria sua empresa em Votuporanga e não passaria para este novo município, onde eu não estou cobrando esse valor? Legalmente é possível, não é? Legalmente possível, porque é um município normal, fundado normalmente. De acordo com as leis tributárias. Bom, Rodrigo, infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa Conexão Ciência de hoje, né? Nós temos que, antes de terminarmos aqui, temos que responder aquele quiz que nós perguntamos para o espectador e agora acredito que ele saiba responder. Sem dúvida. Né? A pergunta era: quais os processos básicos da lavagem de dinheiro? Alternativa A: colocar o dinheiro na máquina de lavar, secar e passar o dinheiro. Alternativa B: passar protetor solar nas cédulas, expor ao sol por 20 minutos e dobrar.
Ou alternativa C, colocar o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima, enviar o dinheiro através de várias transações financeiras para mudar o seu formato e discutir o rastreamento, dificultar o rastreamento e reincorporar o dinheiro ao sistema econômico de forma legítima, dando a entender que é proveniente de uma transação legal. Qual é a resposta aí para o espectador? Depois de um estudo minucioso sobre, é a alternativa C. C, Exatamente. ótimo. Sem dúvidas alguma. Sem dúvida alguma. Tá? Agora Bem podemos, claro pro espectador que podemos essa responder. resposta, É a C. certo? Perfeito. Ótimo, é a C. Tá. Bom, só para finalizar aqui no nosso quadro Sem Lorotas mesmo, né? Sem lorotas. Certo? Sem lorotas. Como reduzir a desigualdade social? De forma rápida, Rápida. primeiro, o governo ele precisa tributar mais a renda em si e não os bens e serviços, certo? Então, tributando a renda, os mais ricos têm uma maior tributação, os menos desprovidos têm uma tributação uma menor tributação, certo? Do que tributar bens e serviços e produtos básicos à mesa, arroz, feijão, por exemplo, que é o que o Brasil faz muito. Certo, aí você diminui essa distância entre as classes sociais e diminui, consequentemente, essa desigualdade. Exatamente. Certo? Rodrigo, foi um prazer receber você. Não maior que o meu. Sempre uma satisfação conversar com você. Muito obrigado. Acredito também que os espectadores gostaram muito dessa nossa conversa. Bom, até mais. Espero que vocês nos assistam novamente no nosso programa Conexão Ciência. Abraços. Não sei se ficou bom essa parte. Não. Eu gostei do abraço. Fazer de novo? Pode fazer de novo? Pode, não tem problema, dá edição. Né? Vamos lá, agradece ele de novo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana no programa Conexão Ciência. É isso aí. Vamos lá. Tem que agradecer de novo, né? Vamos agradecer de novo. Agradeço novamente a sua... Agradeço novamente de novo? Agradecer novamente de novo? Você tá crescendo peraí. demais. Rodrigo, muito obrigado pela presença. É mesmo? Rodrigo, muito obrigado pela presença. É uma satisfação conversar com você, como sempre. Eu que agradeço. Espero que o espectador também tenha gostado da nossa conversa, né? Que eu acho que para mim foi muito interessante e também acredito que o nosso amigo espectador também foi, certo? E nos aguarde na próxima semana com Conexão Ciência. Até mais!